Muito bem, a gente volta aqui no estúdio com o psicólogo João Louro, é o nosso convidado especial. No bloco anterior, ele já falou sobre a dependência química e suas consequências. Outra grave preocupação no momento, depressão com consequências sérias, além de outros fatores atrelados. E também, é claro, a preocupação maior, o grande número de casos de suicídios em Marília. Já foram 16 neste ano. Doutor João, comentando também essa questão. São 16 concretizados, né? Consumados. E fora as tentativas que a gente atende e que isso não tem um registro disso, né? A depressão, ela é 80% desses casos, 20% deles são transtornos bipolar. Se você for observar dentro desse contexto de depressão e bipolar, tem uma influência significativa do usuário de droga. Então, nós devemos pensar que a droga está por trás significativamente desses suicídios, desses casos depressivos que a gente tem visto hoje. A depressão, ela é uma doença, ela não é espírito, ela não trata de... Depressão é uma doença da mente e tem que ser tratada e vista dessa forma. O indivíduo ele começa a pensar que ele não consegue resolver os seus problemas, ele começa a se isolar, ele começa a ficar no seu quarto, ele começa a ver músicas, chora, e a família às vezes vê e não entendem, às vezes por trás de um sorriso, e você vê que aquele sorriso não é verdadeiro, existe um isolamento do indivíduo. Ele entra num segundo estágio que a gente chama de bivalência. Ele começa a entender que a resolução do problema dele está em morrer. Ele morrendo, ele resolve aquele problema. E aí começa um questionamento com a espiritualidade dele. Então ele fica dentro do seu conceito, morro, não morro, morro, não morro, morro, não morro. Se ele partir para uma terceira etapa, que é a rigidez, pode correr com o indivíduo, porque senão você não tem chance de socorrê-lo. Uma pergunta muito comum, como não confundir a tristeza com a depressão, doutor João? A tristeza, ela tem um fundamento, a tristeza tem um fato, né? A depressão não. A depressão, se você perguntar para o depressivo, ele chora, ele não vai saber o motivo porque está chorando. A tristeza, ele tem um fator, ele tem algo ocorrendo que produziu esse estado de tristeza. A depressão, você não consegue às vezes localizar isso, o núcleo, você não percebe o núcleo. E é um conjunto de coisas acontecendo. Não é só a questão fisiológica, mas é o estado emocional do indivíduo, o isolamento, o choro frequente, a angústia. Então existe uma soma. A tristeza, ela vai chorar por um tempo, ela vai se isolar às vezes por uma quantidade menor de tempo. Então a diferença está em que a tristeza existe um fato real. A depressão, às vezes, você não localiza com facilidade esse núcleo. O tratamento também tem que envolver toda a família, é isso? Sem dúvida, porque nesse período, quando você começa a desenvolver a depressão, existe a família ela está preocupada em ajudar, ela quer motivar, e às vezes a fala da motivação, ela vem de uma forma inadequada, que leva o indivíduo a deprimir ainda mais. Então, falar que aquilo é falta de Deus, aquilo ele precisa orar, se o indivíduo tem um fundamento dentro da sua espiritualidade, da religião, da forma com que ele entende, ele vai reprimir, ele vai se isolar ainda mais. Então, nesse momento, às vezes, o depressivo ele quer que alguém o ouça, ele quer ter um ombro onde ele possa se apoiar, ele precisa chorar com alguém. Então, nessa hora é que você tem que falar menos e ouvir mais. Dicas para os pais, para os familiares, envolvendo os dois temas, dependência química e a depressão. O espaço é do senhor.
Isolamento social é um fator que a gente considera significativo. O indivíduo começou a se isolar socialmente, deixar de fazer as coisas que gostava, deixar de se envolver com as coisas que tinha prazer. Chega nele, pode conversar, pode abordar, não precisa ter medo. Na condição da dependência química, não tenha medo de perguntar para o jovem, não tenha receio de discutir com ele se está vendo alguma coisa errada, se ele está precisando de uma ajuda. Às vezes os pais se sentem inoperantes por não conhecer a estrutura da dependência química ou do estado depressivo e fica com receio de poder estar abordando sobre o assunto. Não tenham medo de abordar. Atento ao comportamento da pessoa que deixou de viver de uma forma gostosa, de uma forma saudável, o isolamento, ficar mais em casa, grupos de amigos, né? Os olhos avermelhados. Então, preste atenção na estrutura física do seu filho. Olhe mais para o seu filho, em vez de dar simplesmente um tablet ou um celular para ele brincar. Aliás, celular e computador, o isolamento da família. Isso preocupa cada vez mais a pessoa que realmente fica totalmente atrelada ao celular, ao computador, à internet. Não tenha dúvida nenhuma. Nosso cérebro não acompanha, nós estamos num período de adaptação a esses sistemas de informações tão rápidas. Então, nós ainda desconhecemos uma evolução e o quanto isso é saudável ou não. É o momento da informatização, é o momento do uso dessas tecnologias, mas eu preciso fazer com que isso tenha um crescente saudável para o meu jovem. Eu não posso permitir que ele fique a todo momento, em todo instante, ou de uma forma compensatória da minha ausência familiar, que ele tenha acesso a esses tablets, a esse celular, para que justifique a minha ausência. Então, deve-se estabelecer horários, deve-se estabelecer regras para você acessar, deve ter senha, porque quem dá o celular ou dá o computador, o tablet para a criança é o adulto. Então, se o adulto não tiver uma informação para dar para a criança sobre isso, a criança vai usar de forma inadequada. Agora, a gente tem observado matérias que já apresentamos aqui. Os pais que ficam dependentes também de tablet e celular e se esquecem, acabam se esquecendo dos filhos. Também muito perigoso, não, doutor João? Sem dúvida nenhuma, Henrique, porque existe um envolvimento ilusório, né? As redes sociais é um envolvimento ilusório. Você tem uma rede de amigos de 200 amigos, se você mandar uma mensagem que você vai fazer um jantar para esses 200, vão aparecer muito poucos, você não tem 200, isso é uma ilusão. E os pais, por trabalho ou por algumas necessidades, não levam em conta o envolvimento com o equipamento próximo do seu filho, que naquele momento ele deveria estar vivendo o momento com o filho, dando qualidade ao tempo que ele tem com o filho. Então, é comum, às vezes, eu vejo na sala de espera, pai, a mãe, o filho, todos eles com o celular, cada um falando na sua rede e ninguém interagindo. Você entra, se quer, é um bom dia, é uma boa tarde, porque não dá tempo. Destaque final, doutor João Louro. Nós estamos dentro da saúde pública, dentro da saúde mental, encontrando inovações, nos envolvendo com o tratamento, com o cuidado, né? E a gente espera que a sociedade faça a sua parte. Nós precisamos do apoio, nós precisamos nos unir para a gente ter um povo mais saudável. Muito bem, obrigado ao psicólogo João Louro, o nosso convidado especial para falar sobre dois temas cada vez mais preocupantes: a dependência química e também a depressão e suas consequências. A educação continua sendo um desafio para as autoridades. Olha a manchete de hoje da Folha de São Paulo: 4 em cada 10 professores do 6º ao 9º ano não tem formação
no que ensinam. Falta investimento, falta valorizar cada vez mais o educador. Confira a matéria. Este é o 8º anuário publicado pela organização Todos pela Educação. Nesse tempo, alguns avanços foram registrados, como a quantidade de crianças matriculadas nas escolas. Quase 100% dos alunos na faixa etária de 6 a 14 anos estão frequentando a escola na etapa recomendada. No Brasil inteiro? No Brasil inteiro. Mas o caminho ainda é longo, por exemplo, em relação ao investimento que é feito em cada aluno. Dependendo do endereço onde ele mora, a disparidade pode ser de até 7 vezes. Um estudante que vive hoje na cidade de Pinto Bandeira, no Rio Grande do Sul, recebe mais de R$19 mil por ano de investimento na educação dele. Já um brasileirinho que mora em Buriti, no Maranhão, tem menos de R$3 mil por ano para a formação escolar dele durante um ano inteiro. Na prática, que esse estudante que está no Rio Grande do Sul tem um investimento que é 7 vezes maior do que esse outro estudante que está no Maranhão. Então, provavelmente, os professores que dão aula nessa cidade recebem um salário melhor e, portanto, se sentem mais atrativos e engajados para dar aula. Esse município provavelmente tem mais recursos para investir em materiais didáticos, na formação de professores, na infraestrutura da escola, na merenda e no transporte, por aí vai. Outro ponto de preocupação apontado pelo anuário é a falta de formação de professores para ensinar determinadas matérias, como física e química. E isso tem nos levado ao famoso jeitinho brasileiro. Professores de matemática estão ensinando física e química, e isso não é bom para os alunos, nem para os professores e muito menos para o Brasil. Super importante que a gente vire esse jogo e que a gente tenha professores com formação adequada para não só engajar os estudantes, mas para elevar o nível de patamar de aprendizagem que hoje, especialmente no ensino médio, é crítico. Sem uma formação adequada, sem um professor engajado e bem formado, isso vai ser muito mais difícil. E a educação realmente tem que ser a base de qualquer país. Não tem outro caminho. Destaques do momento. Supremo Tribunal Federal mantém Lula preso e adia julgamento sobre parcialidade de Moro. Número de micro e pequenas empresas inadimplentes batendo recorde histórico. A inadimplência atingindo não apenas a população, o contribuinte, o cidadão individual, como também o meio empresarial. Bolsonaro viaja para o Japão, onde vai participar do G20, os 20 países mais ricos do mundo. Faturamento da indústria de máquinas aumenta 5%. Portaria regulamenta a revisão de benefício do INSS. Operação Pente Fino do INSS vai começar pelos mais jovens e aqueles que estão recebendo benefícios há mais tempo. O auxílio-doença e também a aposentadoria por invalidez. Intenção de consumo das famílias recua pelo 4º mês, segundo a Confederação Nacional do Comércio. Ainda como destaque, 4 em cada 10 professores do 6º ao 9º ano não têm formação no que ensinam, é destaque da Folha de São Paulo. Destaques do momento. Agora vamos falar sobre a população que está envelhecendo. O Brasil hoje já não é mais aquele país de jovens, o país da juventude, como há 30, 40 anos atrás. A população está envelhecendo e de forma preocupante. A maioria tem aposentadoria de salário mínimo e não dá para a sobrevivência. Por isso, o poder público tem obrigação de oferecer uma infraestrutura para a terceira idade. Confira. Os anos passam, os cabelos vão ficando prateados e as mãos já não têm tanta agilidade e firmeza como antes. Entre os principais tipos de violência cometidos contra os idosos estão a negligência, o abuso financeiro, que é quando a pessoa toma o dinheiro do idoso, a psicológica, que são xingamentos e humilhações, e a física. Muitas vezes, uma mesma vítima acaba sofrendo todas essas violações. Em 2018, o Disque 100 recebeu 30
37.454 denúncias de violações contra a pessoa idosa. Os números representam um aumento de 13% em relação ao ano anterior. Quase 53% das violações foram cometidas pelos filhos, seguido dos netos. As maiores vítimas são as mulheres. E a maioria dos casos de maus-tratos ocorre dentro de casa. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos criou um programa para possibilitar a inclusão do idoso na comunidade e na família, a partir de cursos de informática, educação financeira e também da conscientização sobre seus direitos. Isso realmente auxilia na cognição, ajuda na memória, ajuda na coordenação motora, que são pessoas que têm realmente uma grande dificuldade já. Eu não sei mexer em computador, então eu quero aprender para fazer as minhas coisas independente dos outros. Mandar uma mensagem, pagar uma conta, saber o que está acontecendo no mundo, né? Daqui a pouco você confere. Vem aí a campanha MEC Dia Feliz, no dia de alerta ao vitiligo. Detalhes que você precisa saber sobre a doença. De antemão, não é uma doença contagiosa. A gente volta já já.